Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos começando o nosso quarto bimestre, certo? Ó, última etapa desse ano, né? Esse ano não foi um ano muito diferente para todo mundo, tá? Mas ó, foco, falta pouco. Em 2 meses praticamente já estamos em férias, tá? Então, ó, aguenta mais um pouquinho que a gente tá finalizando o ano e vamos cumprir com os objetivos escolares que nos foram estabelecidos, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar no quarto bimestre é sobre óxidos, tá? Então, vocês receberam aí o material dessa semana, então é uma das substâncias, uma das partes da inorgânica, né, que a gente também aborda. Ele é simples, ele não é tão complexo quanto os ácidos e base, nem tanto. Base também é um assunto bem tranquilo de entender. Óxido, ao meu ver, assim, ele é mais prático também, tá? Principalmente em regras de nomenclatura, ele vai trazer algumas regras, mas que são super fáceis da gente entender, tá? Então, ó, pra gente começar falando sobre óxidos, o que a gente tem que pensar? Óxido, você concorda comigo que lembra oxigênio, certo? Então, os óxidos, a palavra óxido, eu consigo associar a oxigênio, tá? Então, ó, aqui como eu coloquei no quadro, tá, ó, óxidos tem, eu coloquei uma forma genérica, um Y e um O. O O, ele vai ser um elemento fixo, porque tem que ter oxigênio nos óxidos. E o Y, gente, o Y pode ser alguns elementos da tabela periódica que nós vamos verificar que existem os óxidos iônicos e os óxidos moleculares, tá? O que é importante nos óxidos é o seguinte, o fato de eles terem oxigênio como uma substância assim preponderante, né? A regra também aos óxidos é a seguinte: o oxigênio nesta situação vai apresentar a carga ou o NOx-2, tá? Que é um assunto que eu começo a detalhar logo na sequência do nosso material, tá bom? Então, óxidos é um elemento da tabela que nós vamos ver aqui, que pode ser metal ou ametal, certo? E ligado a um oxigênio. Só que esse oxigênio aqui, pessoal, tem que ter NOx-2. Por quê? No final do vídeo eu vou explicar a diferença de óxidos e peróxidos. Qual a principal diferença? Exatamente nesse número, nessa carga. De uma forma geral, o NOx do oxigênio é -2. Qual é a exceção? A exceção é quando o NOx é -1, ok? Que são características dos peróxidos, tá bom? Então vamos começar aqui a falar um pouco sobre o nosso material, tá? Então é o seguinte, gente. Bem, óxidos, vamos lá. É uma substância inorgânica binária. Então a gente tá com o pé ainda na parte inorgânica, ok? O que é orgânica? Orgânica é quando... Qual que é a diferença básica, gente? Orgânica é quando a gente, pelo menos, tem algum carbono associado à nossa molécula, tá bom? Então, se não tem carbono, então pode-se considerar que a gente trabalha com uma substância inorgânica, tá? Então, ela é uma inorgânica binária. Deixa eu sentar pra cá. Aí, eu coloquei este exemplo, tá? No material de vocês. Lembrando, esse cara pode ser um metal ou ametal, né? Da tabela periódica. Agora, o oxigênio é fixo. A gente vai entender que ele sempre vai ser um oxigênio com a carga -2. Por quê? Óxidos não são peróxidos. Pensa assim, peróxido é um leque do peróxido, tá? Esses são exceções dos óxidos, são os peróxidos, tá? Mas é bem simples, é um caso bem pontual, dá para entender tranquilamente, tá? Bem, então a substância inorgânica binária, formada então por 2 elementos, tá? Em que um dos elementos é o oxigênio, tá? E o elemento, que é o elemento mais eletronegativo e apresenta a carga NOx. Então, sim, gente, existe uma tabela de eletronegatividade, tá? Que é uma sequência de carbonos, tudo bem? E aí, começa com F, O, N, cloro, é como se fosse um trem mesmo, sabe? Assim, é como se fosse uma fila indiana de compostos,
tá? Então, qual é o mais eletronegativo? O flúor. Depois, qual é o segundo mais eletronegativo, né? Então, nesta cadeia que eu estou apresentando é o oxigênio. Só que quando a gente trabalha com NOx, ele vai ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então, assim, não vai existir um F de flúor ligado a um oxigênio. Por quê? Porque a regra é, o oxigênio, ele tem que ser mais eletronegativo que esse cara. Então aqui, gente, não vai rolar flúor, o F. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, então, coloquei uma fórmula geral de YO, né? E aí, vamos ver aonde que você pode substituir esse Y, tá? Bom, na sequência, gente, o que eu vim tratando com vocês? Vou falar sobre NOx. O que é o NOx? Eu costumo dizer que NOx é a carga do meu átomo, tá? Eu acho interessante, se der tempo esse ano, pessoal, de eu fazer um vídeo bem rápido, né? Ou talvez um vídeo complementar antes de eu fechar esse assunto sobre óxidos, isso é interessante. Para explicar com detalhes, porque não dá tempo, senão o nosso vídeo fica muito longo, tá? O que é o NOx? Então eu vou resumir, gente, o que é o NOx. O que é o NOx, ou uma carga. Bem, NOx ou carga, certo? Ele fica sempre centralizado na parte superior aqui do átomo, tá? Veja como eu coloquei aqui, ó, -2. Ou tem gente que coloca 2-, eu gosto de colocar o sinal e aí o número, tá? Ou negativo ou positivo e na sequência o número, tá? É uma particularidade minha, eu gosto. Professora, se colocar 2- tá errado? Não tá errado, tá certo, tá bem? Então, gente, é uma carga. O que significa aquela carga, tá? É como, eu vou associar como se fossem a tipagem sanguínea, o tipo do teu sangue. Cada um tem o seu tipo, certo? E aí, por exemplo, o meu é O positivo. Então, pode ser que por exemplo, lá na minha família, eu tenho o sangue do meu, né, a tipagem sanguínea do meu pai. Eu e ele, depois eu, né, nós somos O positivo. O restante são outros. Ok? Então, ou seja, cada um tem o seu, mas tem gente que tem outros Os positivos, certo? Com a carga é mais ou menos essa ideia. Por exemplo, cada um tem a sua. Só que, por exemplo, o oxigênio é -2. E aí, professora, tem algum outro que pode ter -2? Pode. Tá bom? Então, como é que é a base para eu entender a questão do NOx? Gente, o NOx nada mais é, aquele -2 ou +2 ou 1 - 1, nada mais é do que a posição do elemento, a localização dele na tabela periódica. Por isso que eu acho interessante a gente fazer um vídeo depois, antes de fechar óxido, sobre uma revisão sobre NOx, tá? Então, o número dele lá em cima, e principalmente o seu sinal positivo ou negativo, tá ligado diretamente o quê? A sua posição na tabela periódica, tá bom? Então tem um sentido porque que é menos, tá? Tem um sentido porque que é mais, tá? Por que é menos? Menos é quando ele pode perder elétrons, tá? Porque, como eu coloquei no material, ele já indica que já tem uma quantidade considerável, né? Bom, imagina assim, eu tenho 3 canetas, mas o azul e o vermelho é o que eu mais uso. Eu posso te dar essa, eu não vou ficar com déficit de caneta, certo? Eu posso te dar tranquilamente, por quê? Porque essas duas já me suprem, essa é a ideia, ok? Então, aquela carga lá, ela quer dizer isso, olha, eu tenho uma quantidade, então, se tem alguém precisando, eu posso doar aí 2 elétrons, tá? E isso, gente, tem muito a ver na sua posição dentro da tabela periódica, tá? Então, basicamente, assim, por cima, essa é a definição de carga. Lembrando que vale aí um vídeo sobre a definição, o que é NOx, e aí brincar com alguns exemplos de cada posição de alguns átomos na tabela, e aí talvez fique claro você entender, né? Fica fácil entender alguns números lá em cima, tá? Vou ler então aqui para vocês conforme eu mandei no material. NOx, ou número de oxidação, é um elemento com carga positiva ou negativa, que indica em um determinado átomo se está precisando de elétrons ou apresenta uma quantidade além do que necessita. Gente,
além do que necessita, é o exemplo da caneta que eu acabei de dar. Opa, tenho 2, mas eu posso te dar. Ou eu tenho 2 e eu preciso de mais uma, entendeu? Esta é a ideia, tá? Então, vamos lá. Sendo assim, o NOx positivo indica o quê? Um NOx positivo indica que o átomo está com deficiência de elétrons. O que é deficiência? Eu estou precisando, certo? Preciso de algo. E que seja, ou seja, precisa de elétrons. Agora, um NOx negativo é aquele que já tem a sua quantidade, certo? Então, ele tranquilamente pode doar e não vai lhe fazer falta, tá bom? Então, esta é a diferença de um NOx positivo, de uma carga positiva e de uma carga negativa, tá? Bem,